Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que bom estarmos aqui para estudarmos um pouco mais da Bíblia. Aqui nesse programa já temos estudado a Bíblia toda, capítulo por capítulo, e agora estamos estudando versículo por versículo, 1 Coríntios. É simplesmente maravilhoso pararmos e juntos estudarmos a Bíblia. Começamos com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, há alguns dias, e estamos aprendendo coisas incríveis. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo fez a seguinte pergunta: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo chega na parte central da sua argumentação no versículo 5, falando dele mesmo e dos seus colegas pastores. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo fez a pergunta e ele mesmo respondeu. Isso é algo bastante interessante. Na verdade, Paulo fazia muito isso. Ele mesmo perguntava, ele mesmo respondia. E qual foi a resposta dele? Quem somos nós? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. No versículo 6, Paulo fez uma ilustração dizendo que os membros da igreja são como o campo de Deus no qual ele plantou e Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Quem fez o milagre acontecer? Deus. Então ele disse, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, quem é Paulo ou quem é Apolo? São ninguém. Deus é quem está por trás de tudo. Deus é o poder que operou este milagre. No versículo 9, Paulo fez outra ilustração. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora Paulo disse que os crentes de Corinto eram como um edifício de Deus. Pedro também usou a mesma ilustração ao dizer que somos como pedras vivas sendo utilizadas na construção de uma casa espiritual, para a habitação de Deus, um lugar onde Deus vive. Esta é uma bonita ilustração da Igreja de Jesus Cristo. No versículo 10, Paulo continua a usar esta figura de linguagem, dizendo: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Paulo estava falando da igreja de Corinto como um edifício cujo alicerce ele tinha assentado. Paulo afirmou que ele tinha lançado o fundamento desse edifício espiritual de pedras vivas e que outros tinham edificado sobre ele. Paulo deu uma mensagem para aqueles que estavam construindo sobre o fundamento que ele tinha posto na cidade de Corinto. Talvez fosse um recado para Pedro e Apolo ou para qualquer outra pessoa que estivesse ministrando para a igreja de Deus em Corinto. Contudo, ele diz, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Cristo é o único fundamento da igreja. Depois disso, Paulo diz, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, referindo-se ao dia do juízo, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo,
será salvo como alguém que escapa através do fogo. A ilustração de Paulo e sua advertência para aqueles que estavam construindo sobre o fundamento que ele tinha lançado começa no versículo 11. Quer dizer, vamos começar pelo versículo 10 que diz assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo quis dizer, se Cristo está nos seus corações, vocês não podem lançar outro fundamento. O que vocês podem fazer é construir sobre este mesmo fundamento, mas tomem cuidado com a maneira como edificam. Paulo deu um aviso muito sério para aqueles que estavam trabalhando na igreja de Corinto, ao se referir também ao julgamento de Cristo, quando todos os crentes serão julgados. As Escrituras falam de 2 julgamentos. Um dos julgamentos é o do trono branco, quando o incrédulo será julgado. Neste julgamento, só haverá condenação daqueles que nunca creram nem tiveram a fé de que Cristo nos comprou para a salvação através de sua morte na cruz. O outro julgamento é chamado nas Escrituras de Bema, ou seja, o do trono de Cristo. Neste não existe condenação, mas avaliação. Qual é o resultado total da sua vida depois de ter aceitado a Cristo? O que você fez para Cristo que vai permanecer para a eternidade? Esta é a questão no julgamento do trono de Cristo. Alguns interpretam este julgamento como o trono Bema, ou seja, o julgamento do trono de Cristo. Mas o que esse texto quer mesmo dizer? O que esse texto tem a dizer para mim? Na verdade, sua mensagem para nós vai um pouco além. Esse texto não está falando muito sobre o crente como indivíduo e o seu julgamento pessoal, apesar de podermos fazer esta aplicação também. A mensagem desse texto é para aqueles que estão construindo e ministrando na vida dos crentes. Ser ministro na primeira igreja de Corinto foi um grande desafio. Edificar uma igreja sobre o fundamento que Paulo havia lançado era um desafio muito grande. O resultado do trabalho missionário de Paulo era Cristo nos corações daqueles crentes de Corinto. Este foi o fundamento. Este foi o único fundamento sobre o qual alguém poderia construir. O desafio desse texto é para aqueles que ministravam. Paulo estava lhes perguntando, o que vocês estão construindo sobre o fundamento que pela graça lancei em sabedoria quando fui enviado para pregar o Evangelho em Corinto? Paulo era um missionário. Ele não queria pregar o Evangelho onde já havia sido pregado. Ele queria pregar o Evangelho onde Cristo nunca tinha sido pregado. Em outras palavras, ele queria lançar os fundamentos do edifício. Mas Paulo acreditava que o cristianismo funcionava como um time esportivo que outros deveriam dar continuidade ao seu ministério. Outros teriam que construir sobre o fundamento que ele tinha lançado quando, como missionário, pregou o Evangelho, resultando na transformação de vidas e em Cristo nos corações daquele povo. Cristo nos corações era o fundamento. E aqueles que seguiram o ministério de Paulo em Corinto estavam construindo sobre este fundamento. Esta era uma responsabilidade e tanto. A advertência de Paulo nestes versículos foi para aqueles que estavam construindo sobre este fundamento, e não para aqueles que estavam sendo edificados. Paulo falou sobre um fogo a queimar este edifício e revelar o trabalho que foi feito. Tudo que for palha, madeira e feno vai se queimar. E o ministro que construiu e investiu na vida dessas pessoas não perderá sua salvação. Só vai ficar o que for valioso para a vida eterna, resultado do seu trabalho como ministro de Cristo. Que grande desafio para os ministros e pastores! Os pastores sabem o que sua congregação quer ouvir e também o que ela precisa ouvir. Pode ser mais fácil simplesmente dar a eles o que eles gostam, só para manter sua atenção. Muitas igrejas se tornaram um lugar de reunião social para muitas pessoas. As letras das músicas variam, mas muitas vezes a batida e o ritmo delas é o mesmo. Muitos músicos que não estavam bem no mercado se converteram e passaram a vender mais CDs do que vendiam antes de se salvar. Sabem por quê? Porque a igreja se tornou um lugar de entretenimento em muitos lugares. Se nossa igreja se tornou um lugar de entretenimento, então precisamos ler esse texto com muito cuidado. Se for esse o caso,
Estamos colocando apenas madeira, palha e feno sobre fundamento que foi lançado nos corações pelo próprio Jesus Cristo. Eu não sou contra, não, as pessoas que se convertem e gravam CDs, fazem música. Não, é ótimo. Mas existem muitos que talvez querem tirar algum proveito, e aí a obra deles é somente feno, palha. Vai se queimar, vai passar tudo. Mas aqueles que permanecem, fazendo um trabalho de coração, de alma, palmas para eles. Esta passagem da Bíblia pode ter duas aplicações. Uma boa maneira de estudar a Bíblia é procurar responder as seguintes perguntas. O que esse texto está dizendo? O que significa? O que significa para mim? E depois de responder a estas perguntas, podemos também perguntar o que ele significa para Deus. Este método funciona muito bem nesta passagem das Escrituras. Outra estratégia para interpretar um texto bíblico é buscar aplicações para ele. Um texto tem apenas uma interpretação, mas pode ter milhões de aplicações. Qual é a interpretação desse texto bíblico? Bem, esta passagem é uma mensagem para o povo que estava sendo edificado sobre o fundamento que Paulo havia lançado quando pregou através do Espírito Santo e da graça que lhe foi dada quando foi para Corinto como missionário. Agora, que aplicação podemos fazer? Podemos tirar uma aplicação pessoal para a nossa vida. Particularmente, acho que a interpretação é uma mensagem e um grande desafio para os ministros. Ao mesmo tempo, cada um de nós pode fazer uma aplicação pessoal desta lição. O que é que tem sido edificado sobre o fundamento de Cristo na minha vida? Ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, palha e feno? Não somos salvos pelas obras, por isso, se tudo se queimar quando vier o fogo, não perderemos nossa salvação, seremos salvos como alguém que escapa pelo fogo, conforme o versículo 15. Algumas versões trazem a seguinte interpretação deste versículo, como alguém que é salvo de uma casa que está pegando fogo sem conseguir levar nada dela além do pijama que estava usando. A ideia é esta. Seguindo esta ideia de que somos um edifício, Paulo lança outra verdade nos versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo estava dizendo, vocês não perceberam que são um edifício? Um tipo especial de edifício espiritual? E que esse edifício é o templo, onde o Espírito de Deus habita? Bom, quero convidar você para estar comigo no próximo programa. Vamos continuar estudando. Deus lhe abençoe. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.